Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando lemos este salmo, podemos sentir a alegria do salmista. O que causa essa alegria em Davi? Davi mesmo responde no início do salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor é essa que Davi fala? É o templo do Senhor, o lugar onde o povo de Deus foi convocado pelo Senhor para adorá-lo. Foi no Monte Sinai que Deus colocou o seu trono para ser adorado pelo povo da aliança no Antigo Testamento. Foi no lugar determinado pelo Senhor que o seu povo podia adorá-lo da maneira que ele determinou. Mas o que tem na casa do Senhor que causa essa alegria no salmista? É sobre isso que nós trataremos hoje. Em primeiro lugar, a nossa alegria no dia do Senhor está em ir à casa do Senhor. Irmão e irmã, você se alegra com esse dia, o dia do Senhor? Como estava o seu coração quando você se dirigia a este local de oração, onde o povo de Deus se reúne? Você se alegrou por hoje ser o dia do Senhor e que você viria se reunir junto com o restante do povo de Deus neste lugar? O seu coração estava fervendo de alegria e por isso você veio com disposição para cultuar a Deus? Você sente alegria por atender à santa convocação do Senhor? O que você sente quando vem à igreja? O que você veio fazer aqui? O que é o culto para você conforme a Bíblia? Qual a importância do culto em sua vida? O que você recebe durante o culto? O que você busca nesse momento? Meus irmãos, essas são perguntas importantes para serem respondidas por mim e por vocês. O Salmo 122 responde a pergunta sobre o que esperamos receber em um culto a Deus. Davi sabe mais do que ninguém o que ele espera encontrar quando cultuava a Deus. O culto é a santa convocação solene do Deus da aliança. É nesse momento que o Deus da aliança quer se encontrar com o seu povo de uma forma especial. Por isso ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi está dizendo, eu vou me encontrar com o meu Deus. Esse era o motivo da alegria de Davi, e esse deve ser o motivo principal da nossa alegria. Quando Deus criou o homem, este passou a viver diante de Deus. Não havia restrição alguma da parte de Deus ao homem. O homem podia estar na presença de Deus sem nenhuma dificuldade. Podia falar com Deus, expor os seus pensamentos, as suas preocupações, porque vivia diante de Deus, na presença de Deus. Gênesis 3 diz que todos os dias Deus vinha falar com o homem na viração do dia, no final do dia, mostrando a ligação entre o Criador e o homem, a sua criatura. Porém, quando o homem desprezou esta comunhão maravilhosa e quis seguir os seus próprios pensamentos, Deus não permitiu mais ao homem estar em sua presença. É isso que nós vemos na queda do homem em pecado. O pecado é rebelião contra os mandamentos de Deus. O homem não ficou satisfeito com aquilo que recebera do Senhor Deus. E em vez disso, ele preferiu dar ouvidos às palavras de Satanás. O homem tentou arrancar a coroa da cabeça de Deus para ele mesmo ser um Deus. Mas o resultado não foi o esperado. Quando ele percebeu que o que fez foi causar a ira de Deus, o casal se escondeu de Deus e tentou consertar tudo, fazendo roupas com folhas. Adão e Eva não assumem o seu pecado, colocando assim a culpa um no outro. E como consequência da rebeldia, Deus expulsa o casal de sua presença, deixando bem claro que eles não poderiam estar na sua presença com seus pecados. E essa era uma realidade dura na vida de Adão e Eva. Eles agora têm que provar a tristeza e o sofrimento dessa vida cheia de pecado. Eles têm que enfrentar a morte física e a morte espiritual, e são expulsos do jardim do Éden, da presença graciosa de Deus. O Salmo 122, falando da casa do Senhor,
Nos lembra do êxodo do povo de Israel, quando Deus os conduzia durante o dia, como uma coluna de nuvem, e à noite essa coluna ela ficava envolvida em fogo. Assim Israel sempre podia ver a presença de Deus acima deles, mas não no meio do povo. Havia uma distância entre Deus e o povo por causa do pecado. Por isso, quando Deus fez aliança com Israel no Monte Sinai, prometendo ser o Deus de Israel, Ele também prometera que habitaria no meio do povo, que viveria entre o povo de Israel. Porém, nós sabemos, por meio das Escrituras, que isso não era possível porque o pecado impediu que o homem ficasse diante de Deus. Por isso o povo ficou com medo. Quando o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, e os israelitas rogaram que Moisés falasse com o Senhor em seu lugar, para eles não serem consumidos pelo Senhor. E é nesse momento que vemos a graça de Deus na vida do povo de Israel. Ele sabe que o povo está cheio de pecado, que ofende a sua santa majestade. Ele sabe também que o povo não tem como, por si só, entrar em sua presença. Por isso ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo para ele habitar entre o povo. Deus está tomando providência para que ele possa habitar no meio do seu povo, cumprindo a promessa que ele fez. E tudo deve ser feito conforme a sua vontade, não como Moisés achar melhor. O Senhor ordenou a maneira dos sacerdotes se vestirem, como seriam os sacrifícios, como seria cada detalhe do tabernáculo, quantas salas teria o tabernáculo. O tabernáculo teria um pátio onde o povo deveria ficar, uma sala onde ficariam sacerdotes realizando seu trabalho, chamado de santo lugar. E também tinha outra sala, depois da sala onde os sacerdotes ficariam. Essa sala era chamada de Santo dos Santos. No Santo dos Santos ficava a Arca do Senhor, o trono de Deus. O Santo dos Santos era separado do santo lugar por uma cortina que tinha bordada a figura de 2 querubins, simbolizando que eles não permitiam ninguém entrar na presença do Senhor. Apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano naquele lugar. Deus deixou bem claro que o homem não tem acesso à sua presença, que ele precisava de alguém que lhe representasse diante dele. Vocês devem lembrar o que aconteceu quando Moisés construiu o tabernáculo em Êxodo 40, a partir do verso 34, está escrito: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O Senhor cumpriu a sua promessa de habitar no meio do povo. O tabernáculo era a morada de Deus entre o povo, e de uma maneira especial, o povo sentia a presença de Deus naquele lugar de adoração, o lugar onde ele ordenou para o povo cultuá-lo. A mesma coisa aconteceu quando Salomão terminou a construção da casa do Senhor, o templo do Senhor em Jerusalém. 1 Reis 8, verso 10 diz que, tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. O Senhor tinha sua morada no meio do povo. O povo de Deus podia contemplar a glória do Senhor enchendo toda a casa do Senhor. E esse era um motivo especial para o povo cantar de alegria, porque o Deus Santo, que expulsou o homem de sua presença por causa do pecado, agora faz sua morada, estabelece a sua habitação no meio de pecadores. Ele habita no meio da sua igreja. Isso é o que causa a alegria de Davi no Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deixa-me explicar melhor o porquê da alegria de Davi. O que causa a alegria de Davi quando dizem para ele, vamos à casa do Senhor?
Este salmo tem como título o Cântico dos Degraus. Era um salmo que provavelmente era cantado quando estavam subindo para a casa do Senhor em peregrinação. E no dia do Senhor, será que você pode imaginar uma multidão de pessoas subindo para adorar ao Senhor em sua casa? Você pode imaginar as pessoas cantando entusiasmadas pelas ruas de Jerusalém em uma só voz? E nessa caminhada a multidão encontrava um israelita no caminho e o chamava para ir à casa do Senhor. Você pode imaginar uma multidão se aproximando cada vez mais da casa do Senhor e vendo um prédio lindo com seus muros altos? Depois de subirem para a casa do Senhor, a multidão coloca os seus pés na entrada da casa do Senhor, a morada do Senhor no meio do povo, onde a sua glória está de uma forma especial. Então a multidão entra no pátio da casa do Senhor. O que a multidão vê? O que você imagina? Um lugar lindo e um coral cantando, pessoas sentadas ouvindo a pregação da palavra de Deus? Não, a multidão vê outra coisa. Ela encontra o local cheio de animais que as pessoas estão trazendo, os animais fazendo barulho, alguns talvez urinando, um mau cheiro intenso. Lá também não tem um púlpito onde há um oficial pregando. Lá tem um altar coberto de sangue. Ao redor do altar você pode ver o sangue escorrendo. O altar é o lugar onde as pessoas se dirigem a ele com seus animais. É onde levam os seus animais para serem oferecidos em sacrifício. E você pode ouvir o barulho que os animais fazem na hora em que estão sendo mortos pelo sacerdote. E era exatamente tudo isso que causava alegria em Davi. Mas não porque ele gostava de sacrificar animais, pelo contrário. Era porque a morte de um animal significava reconciliação com Deus. Deus estava mostrando que um animal estava sendo morto como substituto do pecador, como sacrifício pelos pecados. Deus estava perdoando ao homem pecador e o reconciliando com ele mesmo, mostrando que o pecador agora poderia estar em sua presença novamente. Esse é o evangelho que causava alegria em Davi em ir à casa do Senhor, porque ele encontrava e recebia o perdão dos pecados, porque lá o Senhor da aliança estava trabalhando para Davi poder se achegar a Deus novamente, já que o homem foi expulso da presença do Senhor e não poderia ficar em sua presença. E não era somente Davi que ficava feliz em ir à casa do Senhor. O verso 4 diz: para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Este versículo diz que todas as tribos de Israel, todo o povo do Senhor, subia à casa do Senhor para oferecer sacrifício pelos seus pecados e assim ter a certeza de que Deus perdoou os seus pecados. Porém, todos nós sabemos que não eram os sacrifícios de animais que tiravam os pecados do povo. Não eram os sacrifícios de animais que reconciliavam pecadores com Deus. Na verdade, os sacrifícios no Antigo Testamento apontavam para os sacrifícios de Jesus na cruz, para o derramamento do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isaías 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o perdão dos pecados, nós fomos reconciliados com Deus, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, a separação que havia foi desfeita. É por isso que Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, quando estamos vindo nos reunir neste lugar com o povo de Deus, devemos estar mais alegres do que Davi. Sabe por quê? Primeiro, não estamos vindo ao culto para oferecer sacrifícios de animais pelos nossos pecados, porque Jesus Cristo se ofereceu na cruz do Calvário como nosso Cordeiro e conquistou para nós o perdão dos nossos pecados. Por isso não precisamos mais oferecer sacrifícios de animais, pois o seu sacrifício foi perfeito, foi cabal, de uma única vez e por todas. Segundo, agora que Jesus pagou pelos nossos pecados, podemos nos aproximar de Deus novamente por meio de Jesus Cristo. Podemos chegar diante do trono de Deus por causa de Cristo. Hebreus 4, 15, 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Toda vez, meu irmão, que você estiver angustiado, toda vez que o rolo compressor das adversidades da vida passar sobre o seu peito, todas as vezes que o jornal da notícia difícil chegar às suas mãos, você pode se achegar ao trono da graça de Deus e encontrar graça, encontrar misericórdia, encontrar conforto e consolo da parte do Senhor sobre a sua vida. Eu e você agora temos acesso ao trono da graça. Terceiro, hoje a casa do Senhor não está em Jerusalém. Hoje nós é que somos a casa do Senhor, o lugar da habitação do Senhor. Ele habita agora em pecadores purificados no sangue de Jesus Cristo, eu e você. Por esses três motivos devemos estar mais felizes do que Davi, o povo de Deus no Antigo Testamento, porque nós temos a concretização das promessas de Deus em nossas vidas. Jesus Cristo já veio, nós temos paz com Deus, estamos firmes na graça e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Segundo lugar, irmãos, a nossa alegria no dia do Senhor está em orar pela paz da igreja. Irmãos, o salmista diz no verso 6, orai pela paz de Jerusalém. Mas por que devemos orar por Jerusalém? Exatamente porque dentro dos muros de Jerusalém estava a casa do Senhor. Como diz o verso 5 do Salmo 122, lá estão os tronos de justiça. Era lá em Jerusalém, referente à época do Antigo Testamento, que se reunia a igreja do Senhor para louvá-lo. Era lá que havia pregação da palavra através dos sacrifícios. Era lá que as pessoas recebiam o perdão dos pecados. Era lá que recebiam esperança de viver livres da ira de Deus. Mais do que isso, é o lugar da habitação do Senhor, o Deus da aliança. Também é lá que vive o rei Davi e seus irmãos na fé. Por isso Davi está dizendo, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Ele está rogando ao povo, em tom de ordem, que ore pela igreja do Senhor. Ore para que ela permaneça em paz e na graça do Senhor. E assim o Senhor permanece derramando suas bênçãos
na vida do seu povo. Ele pede que ore para que seus irmãos sejam prósperos. Ele pede que ore para que dentro dos muros de Jerusalém haja paz. Ele pede que ore para que não haja pecado na vida da igreja. Ele pede que ore para que os irmãos se amem mutuamente. Davi aqui está preocupado com a paz dentro da igreja. Ele está preocupado com a vida de cada membro da igreja e, acima de tudo, com a glória do Senhor. Irmãos, como Davi ama a igreja do Senhor. Como ele está preocupado com a vida física e espiritual dos irmãos. E você, meu irmão, tem orado em sua casa pela vida espiritual da igreja? Tem se lembrado dos seus irmãos em oração? Você tem se preocupado com a paz da igreja de Cristo? Orado para que não haja pecado dentro da igreja? Porque o pecado é o que tira a paz da igreja. Quando há pecado na igreja, há desordem, e o desordem é falta de paz. Por isso devemos dobrar os nossos joelhos no chão e orar pela vida espiritual da igreja e de cada membro. Não devemos ser crentes que não oram pela igreja de Cristo, que não oram pelos nossos irmãos. Devemos orar pelas necessidades de nossa igreja, devemos orar pelas necessidades de nossos irmãos. A oração pela igreja é uma prática bíblica e ordenada pelo próprio Senhor. No Antigo Testamento, no salmo dessa pregação, encontramos Davi orando e pedindo pela paz e prosperidade para os irmãos. No Novo Testamento, vemos os apóstolos orando pela vida da igreja. Assim também vemos o próprio Senhor da igreja, Jesus Cristo, orando pela sua igreja. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, o próprio Senhor nos chama a orar pela igreja e pelos nossos irmãos. Será que nós vamos desprezar este mandamento do Senhor? Se você não ora ou nunca orou pela igreja de Cristo, comece hoje. Dobre os seus joelhos em terra e peça perdão ao Senhor, por não se importar com a igreja do Senhor. Comece hoje mesmo em sua casa a orar pela vida espiritual da igreja e pelas necessidades que a mesma pode enfrentar. Ore também pela vida de cada membro individualmente. Ore pelos enfermos, que são tantos. Ore pelas demais congregações. Ore pelos visitantes de nossa igreja, para que o Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração e ele viva para Cristo, pois Jesus Cristo disse, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ore por seus oficiais, para que eles façam um bom testemunho para o bem da igreja de Cristo. Mas ainda ore pela sua própria vida, pedindo o conhecimento da verdade do Senhor. Ore pedindo discernimento, para que você não caia nas ciladas do diabo, daquele que quer destruir a vida da igreja. Ore para que o Senhor mostre mais e mais a sua glória a você, e que você viva mais e mais a cada dia diante do Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último lugar. A nossa alegria no dia do Senhor está em se esforçar pelo bem da igreja. Irmãos, além de orar pela vida da igreja, o que mais eu e você devemos fazer por ela? No Salmo 122, o verso 9 diz: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O que você tem feito para buscar o bem da igreja de Cristo?
Irmãos, todos temos a tarefa de buscar o bem dessa igreja de Cristo. Devemos zelar para que haja paz dentro dessa igreja. Por isso, não devemos ficar apenas em oração, mas também trabalhar para que a nossa comunhão cresça mais e mais. Charles Haddon Spurgeon disse: uma igreja deve ser uma só em crença, e uma só em coração, uma só em testemunho, e uma só em culto, uma só em aspiração, e uma só em relacionamento cortês entre os seus membros. Prejudicam imensamente a nossa Jerusalém os que desejam construir muros dentro dela. Ela precisa de unidade e não de divisão. Em uma igreja, a paz deve ser desejada, esperada, promovida e desfrutada. Devemos nos esforçar, irmãos, para que a nossa vida seja um bom exemplo de um cidadão do reino de Cristo e evitarmos que falem mal de Cristo e de sua noiva, a igreja. Devemos convidar nossos vizinhos e colegas a virem à igreja para aprenderem acerca de Cristo. Precisamos falar com os nossos vizinhos sobre Cristo e das bênçãos celestiais que Ele tem para dar a todos aqueles que o servem. Irmãos, devemos cuidar da igreja de Cristo para que ela não seja exortada pelo próprio Senhor Jesus. Devemos lutar para que sempre haja pregação fiel nessa igreja. Devemos lutar para que sempre haja unidade nessa igreja. Devemos lutar para que o reino de Cristo cresça através dessa igreja. Devemos lutar para que o Senhor seja sempre glorificado neste lugar. Certos de que um dia ouviremos a voz do Senhor dizendo: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado a cada dia. O Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de te cultuarmos, de no Teu santo dia estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, como Tua igreja, Pai. E nós sabemos, ó Deus, que durante a nossa jornada, nós enfrentaremos muitos obstáculos, mas a igreja do Senhor, ela permanece uma. A igreja do Senhor permanece firme, firmada no Senhor. A igreja do Senhor continua caminhando na força do Senhor e pela graça do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cada vez mais nos colocarmos diante do Senhor em oração pela Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, a socorrermos aqueles que estão aflitos, que padecem, ó Deus, com tantas dificuldades. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos canais de bênção e não de destruição na vida dos nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Deus, a termos uma só mente e um só coração. Ajuda-nos, ó Deus, a
caminharmos nessa vida, tendo os nossos olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aguardando com ardente expectativa e esperança o grande dia, quando Ele voltará para nos buscar. Enche o nosso coração de alegria, ó Deus, a cada dia, por virmos em desejo de vir à Tua casa. Não deixe que desanimemos, ó Deus. Não deixe que nada nesse mundo atrapalhe, nos tire do foco da nossa caminhada com o Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu Santo Espírito e de uma alegria sincera, um desejo contínuo em vir à Tua casa, em estar com os irmãos e ter essa alegria bendita da comunhão. Abençoa o Teu povo, ó Deus, a Tua igreja, mais e mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém.